Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos iniciar agora o quarto painel que vai abordar o tema o potencial do agronegócio. Convidamos a senhora Mônica Baumgarten de Bolle, professora da PUC-Rio, diretora do Instituto de Estudos de Política Econômica da Casa das Garças, para a sua apresentação e para moderar, temos o prazer de convidar o senhor André Nassar, diretor-geral do Instituto de Estudos do Comércio e Negócios Internacionais, ICONI. Passamos a palavra ao senhor André para a dinâmica deste painel. Por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Mônica, a gente combinou então que você fala 20 minutos, né? Depois a gente faz 10 minutos de discussão, vou bolar uma perguntinha e passo para a plateia também. Já teve alguma discussão de agronegócio antes, então a gente vai esquentar mais agora a coisa. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu tenho aqui uma apresentação também em inglês, então, mas vou falar em português, então vou fazer como fez o Cláudio. E, na verdade, essa apresentação, ela é... Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que eu passo os slides aqui? Como é que eu passo? Ah, tá legal. Tá ótimo. Então, eu vou... Na verdade, dá uma perspectiva mais macroeconômica para essa história do agronegócio no Brasil. Então, é mais ou menos com essa estrutura que eu vou falar. As quatro mensagens principais que eu gostaria de passar aqui com essa palestra são essas que estão aí. Quer dizer, primeiro, a questão do agronegócio no Brasil não é tanto uma questão de tamanho. Se a gente for olhar para o tamanho do setor, em termos das contas nacionais do país, quer dizer, tamanho do agronegócio como proporção do PIB, essa, no fim das contas, é uma forma ruim de olhar para o agronegócio, porque o que a gente vai ver é, um tamanho bastante modesto, e eu vou mostrar a seguir o tamanho. Na verdade, a melhor forma de olhar para a perspectiva do agronegócio, o quão importante é esse setor na economia brasileira, é mais em termos da interconectividade. É como se a gente tivesse assim, uma rede produtiva e olhasse para o agronegócio como um hub dessa rede, uma parte dessa rede que está intrinsecamente ligada a diversos outros setores da economia, em particular à indústria e aos serviços, como eu vou falar em seguida. Então, a primeira mensagem é essa: it's not size that matters, it's interconnectedness. Essa é a primeira coisa. A segunda é a questão da produtividade. Se falou aqui um pouco sobre produtividade da economia brasileira. Todos nós sabemos que a economia brasileira está passando aí por algumas dificuldades de gerar produtividade. Entretanto, se a gente for fazer uma comparação entre produtividade do setor agro no Brasil com a produtividade de outros setores, no caso, com a produtividade da indústria e com a produtividade dos serviços, o que se observa é que a produtividade do setor agro cresce, enquanto a produtividade dos outros setores ou cai ou fica estagnada. Então, a segunda mensagem é que, neste setor, esse setor é um setor extremamente produtivo no país, apesar de todos os gargalos de infraestrutura e todos os outros problemas que a gente enfrenta na economia brasileira. A terceira mensagem tem a ver com o mito, e eu acho que é um mito local assim, sobre o agronegócio, de que, agronegócio é produto primário é produto que você não agrega tanto valor, são produtos que não são produtos necessariamente ligados à inovação. Existe uma certa mítica assim, de olhar para o setor agroindustrial, para o agronegócio dessa forma, e isso não é verdade. E tem uns dados aqui bastante interessantes para mostrar que isso, de fato, não é verdade. E, por fim, essa questão do cenário global difícil e hostil, que tende a continuar difícil e hostil para todos nós. O agronegócio é, de fato, bastante importante, tanto por uma perspectiva de curto prazo da economia brasileira, quanto por uma perspectiva de prazo mais longo da economia brasileira. Então, essas aí são os 4 key takeaways que eu queria passar para vocês. Começando com a primeira, isso aí é um quadro da Beatriz Milhazes, não é o que arrecadou
mais de 2 milhões de dólares, né, no leilão mais recente, mas eu acho que é um quadro que ilustra bem essa questão do tamanho versus interconectividade. Quer dizer, ali há vários círculos concêntricos, um conectado com o outro. Tem ali um olhinho relativamente pequeno em relação aos demais, mas é um olhinho que é um hub. Ele está ali no meio dos outros círculos, ele está bastante interconectado com os demais círculos. Então, essa é um pouco a ideia de como pensar o agronegócio. O agronegócio é isso na economia brasileira, e se liga aos diversos outros setores de economia. Em termos de tamanho, como eu disse antes, são só 5% do PIB, tá? Se a gente for olhar a partir das contas nacionais. A indústria, isso é a indústria como um todo, não só a indústria de transformação. A indústria como um todo é mais ou menos equivalente a 25% do PIB, então o setor agro no Brasil é 5 vezes menor do que o setor industrial. Mas a questão é essa que eu falei anteriormente, quer dizer, a questão é o setor agropecuário ser um hub. E quando a gente fala em hub, a gente está falando de um setor que tem ligações bastante fortes com os demais setores. Então, é um setor que demanda serviços, então demanda, por exemplo, serviços de transporte e logística, além de outros. É um setor que oferta insumos, né, vende insumos para outros setores industriais, setor têxtil, por exemplo, setor de processamento de alimentos, como nós vimos aqui no painel anterior. E é um setor que, mal ou bem, está presente em mais de 70% das exportações, da pauta de exportação brasileira, tá? De uma forma ou de outra, dados do Ministério da Indústria e do Comércio. Então, o tamanho importa, mas eu acho que a interconectividade importa mais. E se a gente for tentar medir isso, e aí comparar esses dois gráficos seguintes, em termos de tamanho, o que a gente tem é o setor agro cá embaixo, essa linha azulzinha aqui. E todos os demais setores de economia brasileira lá em cima. Aqui estão os serviços, aqui está a indústria, rodando em torno de 25% do PIB. Aqui, se a gente for tentar medir a participação do setor agro no PIB, levando em conta algumas dessas interrelações. Não é uma medida muito perfeita essa daqui, mas dá uma ideia de como, se você levar em conta as interrelações desse setor com os demais, essa importância relativa do setor agropecuário no PIB passa de 5%, que era o que era antes, para algo ao redor do que é a indústria no Brasil, para algo em torno de também 25%, tá? Se a gente levar em conta aí essas interrelações. Então, as interrelações são extremamente importantes e por isso o setor agroindustrial é muito mais importante para a economia como um todo do que parece. Bom, competitividade e produtividade. A gente sabe que a economia brasileira tem aí uma série de grandes desafios a enfrentar. Alguns deles estão sendo diretamente enfrentados pelo governo. Então, a gente tem problemas aí vastos na parte de infraestrutura e de logística. A gente tem problemas de carga tributária extremamente onerosa, 37% do PIB, uma das maiores, de acordo com a OECD, estudo recente feito pela OECD. A gente tem custos de trabalho muito elevados, o custo da mão de obra no Brasil é muito alto. Todos esses são fatores conhecidos, mas eu acho que a mensagem importante é que, a despeito desses problemas, enquanto esses problemas, de fato, parecem ter tido um impacto bastante importante sobre o setor industrial e sobre o setor de serviços, de certa forma, com essa enorme abertura que a gente vê hoje nos dados entre salários e produtividade no setor de serviços, o que aconteceu no setor agropecuário? E aqui tem uma conta que a gente fez lá na minha consultoria, uma conta de produtividade, uma conta meio simplória, mas é uma tentativa de tentar olhar para a produtividade relativa dos diversos setores. E a conclusão que a gente chega é que, olha aqui, essa linha azul é a produtividade do setor agropecuário. As demais, essa verde aqui é a indústria, que, como a gente vê, está estagnando. A vermelha são os serviços, que, como a gente vê, cresce, mas cresce num ritmo muito inferior ao ritmo de crescimento aqui da produtividade do setor agropecuário. Então, esse aqui é um gráfico que ilustra bastante bem essa questão da divergência na produtividade relativa dos setores da economia brasileira e como o agronegócio está bem, apesar dessas dificuldades todas que a gente tem no Brasil
que eu mencionei anteriormente. Aqui vem aquela terceira mensagem, a mensagem da inovação. Quanto que o agronegócio, por exemplo, inova. Tá? Isso aqui são dados, infelizmente, de 2009, porque eu não consegui encontrar dados mais recentes, mas imagino que de lá para cá isso daí ou tenha ficado igual ou tenha aumentado, provavelmente aumentou. E isso daqui é o seguinte, são toda a produção científica, então são artigos científicos produzidos no Brasil, das diferentes áreas, essas diferentes áreas que estão nessa tabela, como proporção do que é produzido naquela área no mundo. Então, por exemplo, a primeira linha lá, que são as ciências agrárias, o Brasil tem de produção científica nessa área 10% da produção científica nessa área de ciências agrárias no mundo. É bastante coisa. Tá? Se a gente somar essa linha de Agrarian Sciences com essa segunda de Animals, Plant Sciences, que é mais ou menos interrelacionada, a gente tem aí 17% de produção científica sendo feita no Brasil como proporção daquilo que é feito nessas mesmas áreas no mundo, o que é, de novo, bastante relevante. Comparando esses dados aqui com os dados de outras áreas, que a gente sempre imagina que são áreas inovadoras, né, que são as áreas que, em tese, deveriam gerar mais ganhos tecnológicos e tudo mais, a gente vê que o Brasil, na verdade, fora farmacologia e microbiologia, que também estão relacionadas aqui com a Agrarian Sciences, né, farmacologia na parte toda de desenvolvimento de vacinas e coisas desse tipo, que estão ligadas aí a essas duas primeiras linhas aqui de cima. Fora, daqui para baixo, todo o resto é ou igual ou menor do que a média de todas as áreas. Se a gente pegar todas as áreas de produção científica no país com proporção do mundo, esse é o tamanho do que o Brasil produz em termos disso aí, de produção científica. Tá? Ou seja, ciências agrárias é, de fato, algo muito fora da curva, assim, em termos de inovação. Aqui é só uma ilustração desses mesmos dois dados que eu acabei de mencionar, quer dizer, se a gente for olhar no relativo o valor adicionado por trabalhador na agricultura no Brasil, esse é o quadro que a gente tem, isso aqui está em dólares de 2000, então isso é o valor adicionado por trabalhador na agricultura do Brasil, essa linha daqui. Aqui é o mundo, aqui embaixo, ou melhor, aqui é o mundo e aqui está a China. Tá? Então, o que se vê aí, de novo, é mais uma ilustração desse enorme potencial produtivo que o país tem nesse setor. Bem, cenário externo. O que a gente tem aí pela frente, como já se discutiu aqui, é um cenário internacional ainda com uma cara muito ruim, uma cara muito hostil. Estados Unidos e Europa numa situação bastante difícil. Estados Unidos menos do que a Europa ainda com uma crise em andamento que a gente não sabe muito bem aonde vai dar. O que se sabe, no entanto, é que tanto de um lado do Atlântico quanto do outro vão haver esforços fiscais no sentido de tentar resolver esses problemas de dívida pública que afligem todos esses países, e isso daí vai deduzir alguns, talvez muitos pontos do crescimento por um período de tempo prolongado. Então, diante desse quadro hostil, o que se tem, quer dizer, que os países emergentes grandes, os países emergentes de um modo geral, mas os grandes em particular, tem que turn to each other, né? Tem que tentar buscar relações uns com os outros. Na perspectiva brasileira, a China, evidentemente, tem um potencial de atratividade, de oportunidades enorme, sobretudo no setor do agronegócio, como já foi dito aqui ao longo do dia hoje. A China está se tornando rapidamente um dos parceiros comerciais mais importantes para o Brasil e, além disso, existe aí essa questão das mudanças no padrão de crescimento chinês, que foram, inclusive, discutidas no último painel. Quer dizer, essa questão de você voltar o modelo mais para consumo, o que naturalmente induz a uma busca por, enfim, consumo de certas coisas, inclusive de produtos agrícolas, que é bastante importante. Então, só para ilustrar esses dois pontos, aqui está as exportações brasileiras por destino, e aqui a gente vê Europa, Estados Unidos e China.
China e Europa, bom, China, esse crescimento extraordinário aí das exportações brasileiras para a China já quase se equipara aí às exportações brasileiras para a Europa. Então, é esse ponto, quer dizer, a China está virando, de fato, um dos nossos principais parceiros comerciais. E a tendência, com essa tendência de Europa ainda em franca piora e tudo mais, a tendência é que essa trajetória aqui continue. Quer dizer, a tendência é a gente ver uma queda nessa participação das exportações brasileiras na Europa como destino e um aumento, possivelmente, das exportações do Brasil para a China. Aqui está o que tem acontecido com a população rural na China. Então, aqui é exatamente o processo de urbanização que suscita esse espaço maior para o agronegócio brasileiro, em termos de ter a China como um mercado. Tá? Isso acho que está bastante evidente aí com a diferença demográfica que você gera nesse processo de urbanização. E aqui é um dado do Banco Mundial. Esse dado ele tem alguns problemas, eu vou explicar quais, mas basicamente aqui o que a gente vê é a produção de alimentos per capita. Tá? Então, é produção de alimentos em volume produzido, dividido pela população. E aqui o problema desse dado só é que quando o Banco Mundial pega esses dados, evidentemente os dados de economia de subsistência, e aqui embaixo está a China. Tá? A parte toda de subsistência não está refletida nesse dado necessariamente, porque ela é mais difícil de medir. Mas, de todo modo, o que se vê aqui é uma enorme... Bom, o Brasil é mais, como a gente sabe, mais do que autossuficiente na produção de alimentos. A China, como já se falou aqui anteriormente, não significa que é desse tamanho, mas é menos, não é autossuficiente em produção de alimentos. Então, aí está o espaço para o crescimento do agronegócio e as oportunidades, pelo menos, do agronegócio. Aqui são só alguns dados de preço. Então, a gente tem aqui os preços de commodities agrícolas. Isso é um índice do FMI. Tem um índice também do Banco Central Brasileiro, mas ele não está aqui, e ele mostra algo muito parecido em termos de tendência que esse índice daí mostra. Aqui está o índice de preços de soja no mercado internacional. De novo, mesmo tipo de movimento, enorme crescimento dos preços, alta dos preços. E aqui estão os preços de carne nos mercados internacionais. Todos esses índices são do FMI. Então, para concluir... Já deu 20, mas eu estou concluindo. Para concluir, o Brasil está aí numa encruzilhada. A gente tem aí uma série de eventos contrários externos nos afetando e também uma série de problemas estruturais que são do nosso of our own making, né, que nós próprios semeamos. Temos aí um problema de crescimento. O que a gente vai fazer para a economia retomar? O governo já começou a fazer algumas coisas, mas a gente ainda não viu muito o resultado do que vai acontecer. No meio de todos esses problemas que a economia brasileira enfrenta, uma coisa que eu acho que salta muito aos olhos são esses dados e essas características do setor agrícola brasileiro que eu discuti. Quer dizer, a questão da produtividade em alta, a questão de ser um setor extremamente importante para a economia no que diz respeito a essas inter-relações com outros setores. Tudo isso transparece ainda mais quando se está numa situação como está a economia brasileira no momento de desaceleração. Tá? Esse é um setor que não está desacelerando, apesar de todos os problemas. Então, isso torna a questão do agronegócio como oportunidade ainda mais óbvia. Para concluir com 2 provérbios, quer dizer, apesar das nossas diferenças culturais, a gente até consegue achar em alguns provérbios algumas semelhanças. Então, tem esse provérbio chinês: When the wind of change blows, some build walls, while others build windmills. E tem o brasileiro: It's no use having a favorable wind if you don't know which way to turn the helm. Então, eu acho que o nosso desafio é criar moinhos de um lado e virar o leme para o lado correto do outro. E, de certo, o agronegócio parece o lado correto de virar o leme. Muito obrigada.
Obrigado, Mônica. Eu vou fazer uma pergunta e depois abrir para a plateia. Você viu ali no painel anterior que o Antônio Fay mencionou que está havendo alguma perda de competitividade, se eu entendi bem, na indústria de alimentos, né? Não sei, se você vê dessa forma, se é verdade, são questões mais macroeconômicas que estão definindo isso, ou aquela curva lá de ganho de produtividade, ela está entrando, é uma curva, como é que é, uma curva logística, ela está chegando perto do seu 100%, vamos dizer assim. Bem, problemas de competitividade na economia como um todo, nós temos. Né? Acho que isso é indiscutível. Naquele gráfico, eu acho que a principal mensagem que tem que ser ressaltada dali é o que é a produtividade relativa do agronegócio. E a produtividade relativa, o agronegócio está em outra trajetória de produtividade quando comparado aos demais setores. O que não é dizer que não se vai enfrentar problemas de produtividade pela frente. Quer dizer, se a gente não equacionar esses problemas de infraestrutura e de logística que a gente tem no país, se a gente não resolver esses problemas de carga tributária e, sobretudo, se a gente não fizer nada com o ease of doing business, porque acho que uma coisa que ficou muito evidente do painel anterior é que uma questão que é muito importante no Brasil, todos vocês aqui sabem disso, mas que eu acho que é igualmente importante na China, é esse ambiente de fazer negócios. Quão fácil é você fazer negócios? Quão fácil é você fazer negócios aqui? Quão fácil é você fazer negócios lá? Aqui a gente sabe que é difícil, aqui a gente sabe que é bastante difícil. E essa é uma área que é uma área difícil de mexer, porque ela passa por uma série de coisas, ela passa por licenças e legislações e tudo mais, você esbarra naturalmente no processo político, que é difícil de transpor. Redução de carga tributária, que é uma coisa que o governo agora vem mexendo, ela, de certo modo, ela é mais fácil, desde que você não faça uma reforma tributária profunda. Não é difícil você reduzir carga tributária, né? Você não precisa necessariamente esbarrar no processo político. Esbarra em alguns casos, no caso do ICMS, como a gente está vendo, esbarra porque você tem que discutir a questão com os estados. Mas em outras coisas, como essa mudança recente que se fez com a contribuição para a folha de pagamentos, por exemplo, e outras medidas dessa natureza, esse tipo de coisa você faz, você consegue avançar. Mais difícil é você avançar nessa questão de ambientes de negócios, e aí eu acho que a gente vai possivelmente enfrentar problemas para a produtividade de todos os setores, inclusive do agronegócio. Bom, gente, a gente tem tempo aí, acho que umas 3 perguntas, né? Tem 2 aqui já. Tomás Zanotto, da Fiesp. Essa questão da produtividade tomada assim um pouco agregada, a gente precisa ver um pouco, eu não sei, porque o setor agrícola eu tenho a impressão, por exemplo, estou citando um exemplo, se a gente considerar, não é o meu setor, mas me parece que o setor sucroalcooleiro, que estaria incluído aí nessa estatística, imagino, ele está passando por um processo agora de mecanização da lavoura, tá certo? E está passando isso com quase 100 anos de atraso, 50 anos de atraso em relação aos Estados Unidos. Então, é óbvio que na indústria isso não pode mais acontecer, isso já ocorreu. Daí, então, a impressão que dá vendo esses números é que um setor é extremamente dinâmico e o outro é morto. Quer dizer, os dados que a gente tem é que a indústria, até o portão, ela é competitiva. Inclusive, fábricas chinesas aqui são muito competitivas, fábricas da Sony, até a hora que chega no portão. Daí tem todos os problemas que a gente conhece. Então, eu acho que é importante, não sei, talvez esses estudos de produtividade, a gente começar a fazer um breakdown deles e parar um pouco de falar em valores assim agregados. No setor do agronegócio, por exemplo, está se iniciando agora em Moçambique um grande projeto parecido com o Prodecer, no norte de Moçambique, vai aproveitar uma ferrovia que a Vale vai construir num corredor que chama Nacala, e lá, por exemplo, só para citar um dado, a terra é grátis no sentido que eles... Grátis não, mas eles te arrendam a terra por 90 anos a um preço quase que simbólico, né, contra o custo da terra aqui no Brasil. E se você olhar Moçambique no mapa, você vai ver que está muito mais perto da Ásia do que no Brasil. O custo, por exemplo, de levar soja do Mato Grosso até um porto brasileiro, acho que é $120 a tonelada, e quando você leva do Illinois, não sei onde, Estados Unidos, até o Golfo do México,
$50 a tonelada. Quer dizer, as questões de produtividade no Brasil tem que ser um pouco mais, eu não sei, não teria que fazer um pouco mais um breakdown e ver se esse aumento de produtividade é em cima, por exemplo, da produtividade dos americanos na soja, ou é porque nós estamos tirando um atraso que havia na produtividade antes, porque nossa mão de obra era muito barata, que não é mais hoje. Então, isso precisaria comparar como é a produtividade brasileira vis-à-vis a produtividade de outros países, até, vamos dizer, a porta da fazenda, vamos dizer assim, e começar a atacar mais os problemas de produtividade a partir das unidades produtoras, sejam agrícolas, sejam industriais e tal, e para dentro do país. A questão, só para concluir, foi tratada aqui a questão do câmbio, que é um problema gravíssimo para a competitividade. Tem muito a ver com os juros, que é outro problema gravíssimo para a competitividade. Quer dizer, no setor agrícola, entendo que há o Banco do Brasil financiando, e as próprias tradings trabalham fornecendo para os agricultores produtos, então eles fazem uma arbitragem dos juros, escapando do sistema financeiro brasileiro, em grande parte. Então, alguns comentários só que eu gostaria de fazer, só para... Né, muito obrigada, acho que são todos comentários extremamente pertinentes. Não discordo em absoluto de nenhum. Quanto à essa questão de olhar para as produtividades relativas de forma agregada, você tem toda a razão. Existe, sem dúvida nenhuma, problemas quando você agrega, né? Isso, para quem trabalha com dados macroeconômicos, a gente sabe que essa é uma realidade da nossa não ciência, né? Trabalhar com agregação é difícil. Sem dúvida, no setor agropecuário, há, sim, setores em que a modernização é mais recente. Então, naturalmente, essa modernização mais recente vai tornar esses indicadores de produtividade, vai fazer com que eles tenham um tipo de trajetória bem diferente do que em outros setores, não há dúvida. Agora, eu acho que, de um modo mais geral, de novo, olhando para as perspectivas agregadas e para os setores em termos agregados separadamente, eu acho que uma coisa que a gente constata inequivocamente é que o setor agro no Brasil é um setor extremamente competitivo. Quer dizer, tem aí várias razões para ele ser mais competitivo do que os demais, que passam, talvez, por distorções da nossa economia, como, por exemplo, você ter, talvez, em algumas áreas, crédito subsidiado e tudo mais. Mas também é verdade que a gente também tem crédito subsidiado na indústria hoje em dia, né? Então, isso daí não é só não é algo que favoreça só o setor agrícola no Brasil, também favorece outros. Eu acho que, de um modo geral, o panorama que a gente tira, o quadro que a gente tira dos dados macroeconômicos no Brasil, é um quadro que mostra isso, mostra que o setor agropecuário é um setor bastante dinâmico, é um setor que ainda tem competitividade relativa quando comparado aos demais, mesmo levando em conta essas questões essas questões cambiais, e as diferenças de taxa de câmbio real bilateral entre diferentes países, ou mesmo de taxa de câmbio real efetiva, né, quando você leva em conta todos os parceiros comerciais. Agora, eu acho que é inescapável essa impressão, quando você olha para os dados agregadamente, essa impressão de que, de fato, hoje é o setor mais dinâmico da economia brasileira, e é um setor que a gente deveria estar dando mais atenção a ele, eu acho, do que estamos dando de um modo geral. Suponha que seja eu aqui. Sérgio Fausto, diretor executivo do IFHC. Duas perguntas. Uma é mais uma reflexão, uma nota de rodapé. Eu simpatizo com o esforço de mostrar que digamos que o agronegócio é também um difusor, um gerador de tecnologia, digamos, de derrubar esse mito. Acho, porém, que tomar o indicador publicação de artigos é um indicador fraco, né, digamos, desta característica do setor. Porque uma coisa é produção de artigo, outra coisa é propriamente introdução de inovação no processo produtivo. Tem um gap importante entre as duas coisas, e presumo que, nesse caso, tem um efeito Embrapa importante, porque você tem que levar em consideração que você tem uma instituição dedicada a esse setor, que tem 2.000 pesquisadores, cuja reputação e a trajetória profissional
dependem de publicação de artigos. Então, você introduz uma distorção aí que torna a comparação, a meu ver, digamos, para não dizer que ela não é válida, eu vou dizer que ela é complicada, né? Então, acho que vale a pena pensar um pouco mais, porque não tem nenhuma alternativa boa para te oferecer, mas queria chamar a atenção para esse problema. Só completar e introduzir uma outra questão que eu acho que é rápida. Se o André até puder comentar, eu acho que é interessante, que é o fato de que o governo brasileiro introduziu restrição à aquisição de terras por estrangeiros a partir de um determinado... Enfim, as regras específicas não me vêm imediatamente à memória. Não é, evidentemente, que uma proposição dirigida exatamente, exclusivamente à China, mas que, obviamente, tinha a China como um dos alvos principais, à luz da experiência africana de land grabbing, do que ficou conhecido como land grabbing e tal, percebida como uma ameaça, digamos, ao território e à soberania nacional. Queria uma reflexão de vocês a respeito, digamos, da correção desta medida, dos efeitos dessa medida, né? Então, são aquela primeira observação e essa pergunta. Tá, deixa eu responder a observação, que eu acho que é mais fácil, e deixar a pergunta mais difícil para você. A sua nota de rodapé, eu acho que não é tanto uma nota de rodapé, não. Ela é mais do que uma nota de rodapé. E, de fato, produção científica não é o melhor indicador. O melhor indicador seria patentes registradas. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade enorme, como você sabe, de conseguir dados de muitas coisas no Brasil. O ideal seria que a gente tivesse um registro de patente confiável e fácil de navegar, onde a gente pudesse simplesmente puxar os dados que a gente quisesse olhar e, a partir daí, tirar conclusões mais robustas, digamos assim, sobre essa questão de que setores inovam mais e se, de fato, aquilo é um indicador de inovação. Então, patente seria o dado melhor. Na ausência desse dado, o segundo melhor, talvez um segundo melhor distante, seja esse daí que eu mostrei. Quer dizer, produção científica não necessariamente vira inovação, mas sem produção científica você não tem inovação. Então, ela é pelo menos um indicador antecedente, e nesse sentido ela é válida, só para defender o uso do indicador. Enfim, e quanto à questão da Embrapa, sem dúvida, esses dados aí levam exatamente em consideração o papel da Embrapa. Mas aí eu acho que é um ponto de reflexão. Quer dizer, esse foi um setor, foi talvez um dos únicos setores de economia brasileira, falando assim em termos agregados, em que houve um planejamento de longo prazo para o seu desenvolvimento. A criação da Embrapa, há 40 anos atrás, foi feita exatamente com esse propósito. E hoje a gente colhe os frutos exatamente desse processo de pensar o Brasil a longo prazo, né? Se falou muito aqui no painel anterior sobre como a China se pensa a longo prazo. Eu acho que uma ausência que a gente tem no país é exatamente essa. Como é que a gente pensa no Brasil a longo prazo? Como é que a gente pensa na indústria a longo prazo? Não existe uma Embrapa para a indústria, né? Mas existiu uma Embrapa para o agronegócio. E o papel da Embrapa foi extremamente importante. É por isso que a gente tem essa participação de produção científica que a gente tem. Então, eu diria que a Embrapa é extremamente importante e é exatamente por causa dela que a gente tem esse papel aí que a gente tem. Então, eu não acho que a Embrapa retira ou deduz força desses indicadores, não. Ao contrário, é exatamente assim que a gente deveria estar pensando a economia brasileira daqui para frente, como a gente pensou há 40 anos atrás, quando desenvolveu esse núcleo de pesquisa. Gente, a gente precisa encerrar, porque não tem mais tempo. Só vou comentar rapidinho, já que o Sérgio me provocou, sem querer também atrapalhar a Mônica, mas eu não vou responder a pergunta. Quer dizer, eu acho que o mais importante, eu acho que a motivação não foi tanto essa questão da China, certo? Do land grabbing. Eu acho que a motivação foi uma preocupação crescente com um modelo de agricultura que é muito baseado em grandes investidores que investem em grandes áreas. Porque a grande verdade é que são esses grupos hoje que estão na liderança de aumento de produtividade, essa coisa toda. E existe um temor grande aqui no Brasil que isso agrave problemas de concentração de terra e renda, que eu não acho que são problemas, mas na cabeça do governo são. Certo? Então, você segurar o investidor estrangeiro é um sinal de que esse modelo agrícola talvez não interesse para esse governo.
O que eu acho que vai totalmente contra o conceito de uma agricultura que ganha produtividade, mas, enfim, são escolhas. Nem sempre o Estado, o governo, escolhe a melhor coisa para a economia, digamos assim. Bom, gente, obrigado, Mônica. Obrigada.